proclamar a palavra de Deus, estenda as mãos para cá. Ore por mim, você que está em casa, se prepare, aperte os cintos. Senhor, nós oramos, Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai. Está tão bom essa manhã, mas eu sei que o Senhor é capaz de tornar tudo ainda melhor. A Tua palavra, ela é tão poderosa, porque ela é capaz de trazer cura, restauração, vida, onde havia morte. Tua palavra, Pai, ela revela o que nossos olhos não veem. Sua palavra é capaz de trazer discernimento, ampliar a nossa visão, abrir os nossos olhos. Tua palavra é capaz de nos dar um novo caminho, de nos dar a direção certa. E eu te peço nessa manhã, que a Tua voz seja ouvida, Espírito Santo, através da Tua palavra. Que aquilo que está no coração do Senhor venha ao nosso, que os Teus ensinamentos possam ser ditos nesse lugar e trazer e encontrar guarida em nossos corações, Pai. Possam aquecer o nosso coração, possam nos encher com a Tua graça, com um óleo fresco da Tua unção. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós nessa manhã, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, com as Tuas instruções, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Na semana da cura do coração, Deus começou a ministrar algo no meu coração, que eu já estudo há algum tempo. É uma palavra que eu ministrei tem bastante tempo, e Deus me trouxe a lembrança. E a cura do coração começa hoje para você. Hoje começa a cura do seu coração. Ouvimos falar muito sobre maldições hereditárias, e podemos ver pessoas, se posso dizer, fanáticas às vezes, com o tema maldições hereditárias. Coisas que podem acompanhar gerações, a vida. E muitas vezes eu acredito que alguns espíritos malditos que operaram nos avós, operaram nos pais, podem querer operar nos filhos. Mas eu acredito também que algumas coisas podem ser comportamentais. Você pode repetir comportamentos. Você pode ser duro como teu pai era. Você pode ser mole como ele era. Você pode ter sido criado de um jeito, a sua mãe, são coisas. Uma criança, quando ela nasce, ela está ali num ambiente familiar e ela começa a aprender a falar palavras sem ir para a escola. Sabe por quê? Porque ela aprende por osmose, ela vai começar a absorver o ambiente. E ela começa a absorver como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, como é isso, como aquilo outro, como funciona aquela casa. Ela começa a absorver e ela começa a funcionar, e ela começa a crescer naquele ambiente. E começa a viver como aquele ambiente. Muitas vezes, alguns ambientes podem não ser tão favoráveis assim, e no final, e ao longo do tempo, você pode repetir padrões. E que algumas pessoas vão dizer que é uma maldição hereditária. Ele é como o pai era. Mas é porque ele aprendeu com o pai. Porém, além de nos preocuparmos somente com o que pode ter vindo do passado, porque existe uma preocupação, eu não quero as maldições, é que seja quebrada toda a maldição do meu pai, da minha mãe, tudo que veio, amém. Só que além de nos preocuparmos com maldições que possam vir, com coisas somente que podem estar vindo do passado, precisamos também nos preocuparmos com as maldições, com os problemas que podem estar nascendo hoje, na nossa casa, na nossa vida. Tem uma coisa que eu costumo dizer: Deus pode transformar maldições em bênçãos, e o homem pode transformar bênçãos em maldições, se ele não souber viver e administrar bem a sua vida. Algumas coisas que deveriam ser bênção se transformam em maldições se você não souber administrar. Eu quero ler um texto, uma história. Hoje eu quero contar uma história para você, que está em 2 Samuel, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, para que possamos realmente entrar nessa história e entender realmente o que estava acontecendo com a casa de Davi. Aleluia. Eu creio. Não vai me atrapalhar hoje, Rabudo. Não vai me atrapalhar. 2 Samuel 13, a partir do versículo 1. Sai para lá com esse 13, rapaz. 13, 13 já está bom. 2 é bom. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar,
Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã. Então ele se apaixona loucamente pela sua meia-irmã por parte de pai, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que te passa? O que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão, a sua meia-irmã. E o seu amigo, seu primo, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingiu-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos da presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas, quando ela aproximou-se para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a única túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, que era irmão por parte de pai e por parte de mãe, lhe perguntou: seu irmão Amnon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Às vezes podemos não imaginar como uma história dessa pode acontecer na casa de um rei, na casa de um homem como Davi. E temos nesse texto uma parte e o início de um episódio terrível na vida de Davi e de alguns de seus filhos. Vemos nessa história o mal nascendo dentro de uma casa. Raízes de morte, de amargura, ódio, rancor, causando um resultado terrível no meio da casa de Davi. A história se desenrola. Amnon estupra sua irmã. Absalão, que era irmão, que ela morava com Absalão por parte de pai e por parte de mãe, guarda Tamar
Mas acontece que o rei, quando sabe o que aconteceu, não toma nenhuma providência. Absalão começa a tomar aquelas dores. Absalão cobra alguma coisa, mas o rei não faz nada, fica indignado. Mas Amnon, o playboy, continua por Israel, pegando as menininhas talvez. E Davi não é enérgico, não toma uma atitude. O texto vai dizer que Tamar fica 2 anos na casa de Absalão. Absalão cuidado da sua irmã, e aquela coisa crescendo no coração dele, porque o pai não fez nada, porque o pai não fez nada, esse moleque fez isso, porque o pai não fez nada. Até que um dia ele não aguenta mais esperar, e aquela raiz, aquela raiva, aquele rancor foi crescendo, foi tomando espaço. E Davi, como se nada tivesse acontecido, não toma uma atitude, não faz alguma coisa. 2 anos se passam e Absalão trama uma coisa: vou chamar meus irmãos para comer, para uma caça, e para comer no meu arraial aqui, na minha fazenda, no meu sítio. E quando eles vierem, eu vou matar Amnon, eu vou me vingar, vou vingar a minha irmã. Ele vai até Davi e fala: pai, deixa Amnon vir na minha casa, que eu vou fazer uma caça para todo mundo, e os outros irmãos também. Davi percebe e fala: mas por que você quer levar Amnon? Não, Amnon só não, todos os irmãos. A gente vai caçar, vou fazer um churrascão, eu vou fazer uma festa legal. Só que Absalão já tinha tramado com seus funcionários, com os caras que eram com ele, falou: quando ele beber, e quando eu der um sinal, mate-o. Acontece que os irmãos vão para aquela comemoração, e o rei acaba liberando. E quando chega um momento da noite, depois de muita bebida, Absalão dá o sinal e matam Amnon. Matam Amnon. Absalão fica desesperado, pensando no que vai acontecer, e foge para a casa de um seu avô, por parte de mãe. Foge para uma outra cidade. Mais uma vez aquilo acontece. Davi fica entristecido, um caos na família, um irmão mata um irmão, mas no fim das contas fica por isso mesmo, porque ele não tinha tomado uma atitude antes, então ele também não toma uma atitude agora. Ele não fez o que devia fazer, então agora ele também não sabe o que fazer. Na verdade ele pode estar muito ocupado. 5 anos, mas 3 anos Absalão fica na casa do seu avô, que era pai, que era avô de Betseba, que também nutria rancores com Davi, porque talvez podia pensar: ele acabou com a vida da minha neta, e deve ter enchido a cabeça de Absalão. E o fato é que os anos passam, e Absalão, longe de Davi, não faz nada, até que um dia Joabe, comandante do rei, Absalão era um cara bonito, Absalão era o próximo na sucessão, era o cara que poderia se tornar rei. Então Joabe chega para Davi, monta uma coisa e fala: Davi, você tem que consertar isso, tem que trazer Absalão de volta, tem que consertar a situação, ele é o cara que pode ser rei, você tem que trazer seu filho. E fala para uma mulher, vai e conta uma história para ele, até que Davi entende, fala: tá bom, traga ele. Absalão queria voltar, Absalão queria consertar as coisas. Davi autoriza, Absalão volta a morar em Jerusalém. Só que Davi autoriza que ele volte a morar em Jerusalém, mas ele fica 2 anos sem poder ver o pai. E Davi não chama, até que um dia Absalão está desesperado: meu pai não me recebe. Era melhor que tivesse me matado, era melhor que tivesse deixado onde eu estava. E Absalão, Joabe não atende as ligações de Absalão, até que Absalão fala: eu preciso chamar a atenção de Joabe, manda seus funcionários tacarem fogo no campo de Joabe. A Joabe, que é o chefe da guarda, fica desesperado, vai lá tomar satisfação, fala: tu não me atende, eu mando recado, tu não me responde. Porque Joabe sabia que Davi não queria receber o filho, porque não sabia o que fazer. Então Joabe também não se metia na situação, mas ele fala: olha, fala para o meu pai que se ele não quiser me receber, que ele me mate. Por que ele mandou eu vir para cá? Eu vim para cá, não posso vê-lo, ele não pode me receber, não pode acontecer nada. Então manda ele me matar, manda executar, manda ele fazer, me prender, fazer alguma coisa. Fala para ele fazer qualquer coisa, mas alguma coisa ele tem que fazer. Davi chama Absalão: pode vir, traga Absalão à minha presença. E quando Absalão chega na presença do rei, ele se prostra. Em vez de o pai recebê-lo com um abraço, o pai dá um beijo e fala: tudo bem, Absalão, você pode ficar em paz, pode ir, que agora eu tenho que receber mais gente. Um beijinho. E Davi acha que um beijinho vai resolver aquele amargor no coração de Absalão. Quando Absalão recebe aquele beijo, quando ele vira as costas, ele já é outro cara. Quando ele vira as costas, ele falou: vou tomar o trono. Esse cara não pode reinar.
E ele vai para a porta da cidade. E todo mundo que vai entrando na porta da cidade, ele começa a ganhar o coração dos homens. Fala, se eu fosse juiz nessa cidade, se eu fosse rei, seria diferente. Você não vai ser ouvido. Se eu fosse rei, eu fazia justiça. Você viu com a minha irmã? Teve jeito. Se eu fosse rei, ia ser diferente. E começou a ganhar o coração do povo. O coração do povo montou uma rebelião contra o pai. Davi teve que sair fugido da sua própria casa, da sua própria cidade. Fugido com os seus soldados, com as pessoas mais fiéis, porque o povo estava com Absalão. Ele montou uma rebelião. E um homem que era conselheiro de Davi estava com Absalão, chamado Aitofel. E quando Davi foge, Absalão toma o palácio. E um dos primeiros conselhos que Absalão recebe de Aitofel é o seguinte: o que eu faço? Davi, quando fugiu, deixou 10 de suas concubinas, 10 de suas mulheres. O conselho de Aitofel é o seguinte: Absalão, faz uma tenda no pátio do palácio e deita, transa com todas as mulheres que eram mulheres do seu pai, para todo mundo ver quem você é realmente, que você está tomando tudo que era dele. E falam, persigam ele, até que enfim, Davi fugindo, um embate acontece. Absalão vai com seu exército, porque dão um conselho: você tem que matar Davi, é melhor você acabar com ele de vez, senão ele pode voltar. Ele vai para o embate. Davi aconselha Joabe e seus comandantes, fala assim: olha, tratem bem o moço, não matem ele. Acabem com essa história, mas não matem o menino. A história vai se desenrolar, porque no meio da batalha os soldados de Davi eram muito mais experientes do que os de Absalão. Absalão está em batalhas, e quando ele vê o exército vindo, ele monta num jumento, numa mula para fugir. Ele tinha cabelos bonitos. Quando ele passa embaixo de uma árvore, fica pendurado pelos seus cabelos nos galhos da árvore. Falam para Joabe. Joabe, sem pensar duas vezes, vai e atravessa o coração de Absalão, que ficou preso pela sua vaidade em cima de uma árvore. Os outros homens vêm e terminam de matar, até que chega a notícia a Davi da morte de Absalão. Davi chora, Davi lamenta, mas não há possibilidade de se fazer mais nada, porque o momento que deveria ser feito, Davi não fez. Davi era um homem de ação. Davi era um cara que resolvia, matador de gigantes. Davi era um cara ativo, um homem que encarava desafios, um guerreiro valente, destemido, conquistador. Davi conquistou muitos reinos, Davi lutou muitas batalhas, corajoso, valente. Davi é a prova de alguém destemido, determinado, uma mente que entende as suas próprias necessidades. Davi não sabia lutar com espadas. Nós sabemos que ele mata Golias com uma funda e com uma pedra, porque ele não sabia, não tinha treinamento de guerra. Mas depois nós vemos que ele se tornou um exímio guerreiro, porque ele sabia o que ele precisava aprender, determinado, aprendeu, cresceu, prosperou, melhorou. Davi é um exemplo de alguém que soube crescer, vencer e soube romper os seus limites. Davi também era um pai bem intencionado. Pastor, por que Davi era um pai bem intencionado? A gente vê isso nos nomes que ele escolhe para os seus filhos, alguns filhos. A um ele dá o nome de Adonias, o que pertence ao Senhor. Ele tem boas intenções com seus filhos. Isso aí é o que pertence ao Senhor, é o meu Adonias, pertence ao Senhor. A outro ele dá o nome de Salomão, meu filhão, o amado do Senhor. Esse é Salomão, o amado do Senhor. Ele tem boas intenções com seus filhos. A outra ele dá o nome de Absalão. Absalão, o pai da paz. Esse é Absalão, o pai da paz. Ele tem boas intenções. Tamar, essa minha filha é a tamareira, uma palmeira, uma árvore que cresce para o alto. Tamar vai ser uma árvore que vai crescer. Ele deseja, ele começa desejando coisas boas para os seus filhos. Ele tem boas intenções como pai. Quem iria imaginar que aquele que ele coloca o nome de pai da paz vai trazer guerra sobre a sua casa, vai ser morto pelos seus homens? Eu aprendo que não basta começar bem. Não adianta somente começar bem, não adianta somente boas intenções e um bom começo. Só isso não pode ser suficiente para você viver e vencer. Você precisa continuar, permanecer, manter a pressão, manter o foco. O cuidado que temos com algumas coisas no início precisam perpetuar durante o meio, para que cheguem bem ao final.
Você não pode ser o tipo de pessoa que começa bem e relaxa depois. Davi sonha o melhor para os seus filhos, mas ele não consegue investir, ele não consegue continuar alimentando o cuidado para que o sonho que ele tem para os seus filhos se torne realidade. Alguns amados podem dizer um glória a Deus para saber que vocês estão vivos. Alguns amados podem dizer: eu estou aqui. Davi sonha o melhor para os seus filhos, mas ele não consegue. Eu aprendo uma coisa: não tenha mais do que você pode cuidar. Não tenha mais do que você pode cuidar. Davi tinha mais de 50 filhos, meu amigo. Como ser pai de 50? Como ser pai para 50? Como dar aos 50 o básico que um pai precisa dar: proteção, direção e limites. Não tenha mais filhos do que você pode cuidar. Não faça mais filhos do que você pode. Não tenha mais projetos do que você pode cuidar e se responsabilizar por ele. Não tenha 10 CNPJ e não cuida nem de um direito. Não coloque no mundo, não dê vida ao que você não pode manter vivo e assumir a responsabilidade por aquilo que você criou. Vou começar um projeto social. Vai mesmo? Eu vou começar uma coisa que Deus colocou no meu coração. Vai mesmo? Não dê vida ao que você não pode manter vivo. Por que Deus enviou o seu filho? Por que Ele amou o mundo? Porque Ele é pai. Ele se responsabiliza pela sua criação, por aquilo que Ele cria e por aquilo que Ele dá a vida. Por isso Ele enviou Jesus ao mundo. A relação de Davi com Absalão revela a sua fraqueza. Aminon deseja Tamar. É impossível que em um dos almoços, em algum momento, Davi nunca possa ter percebido. Está olhando assim para tua irmã por causa de quê, rapaz? Está perturbado? Que história é essa? Aminon ouve o conselho maldito de um dos seus primos, Jonadab, andando com Davi. Será que Davi não percebeu que Jonadab não prestava? E que Aminon só andava com ele? Será que nunca chegou aos ouvidos de Davi? Estão fazendo um monte de lambança aí no reino, hein? Tem pai vindo aqui que eles estão mexendo com as menininhas. Eles estão batendo carteirada que é filho de Davi. Está complicado, Davi. Será? Amizades ruins levam a destinos ruins. Davi não vê maldade em Aminon, não percebe as suas companhias. Davi não vê nada. Aminon estupra a sua irmã, manda embora de forma horrível. Quem era esse menino? Será que Davi não percebeu como estava o seu filho, o coração do seu filho? Todos ficam sabendo o que aconteceu com Tamar. O palácio fica sabendo o que aconteceu com Tamar. Os soldados ficam sabendo, os servos ficam sabendo, a família fica sabendo, o povo, o reino todo fica sabendo, e Davi não faz nada. Não toma uma atitude. Pode ser difícil mexer em algumas áreas. Tamar cai no consolo do seu irmão Absalão. O filho assume o papel de pai. Um erro do pai e do filho, porque o pai não assume o papel de pai e o filho assume o papel de pai. Os dois estão errados. Tamar cai no consolo do seu irmão Absalão. Absalão abriga a Tamar, toma como uma filha, a sua irmã. Meu Deus. Espera uma atitude do pai, que se esconde atrás dos afazeres da coroa. É muita atividade, é muita coisa para fazer, é um reino para tomar conta, são muitos servos, é tanta coisa. E aquilo que era importante
Davi não faz. Absalão espera 2 anos e como nada acontece, ele decide agir por conta própria. O menino ainda espera 2 anos para ver se o pai vai fazer alguma coisa. Pai, não deixa o tempo passar. Mãe, não deixa o tempo passar. Filho, não deixa o tempo passar. O coração queimando e crescendo raízes de amargura no coração de Absalão. 2 anos com aquilo mal resolvido. Não deixe nada mal resolvido com teus filhos, nem com teus pais. Coração queimando com raízes de amargura. O ódio, rancor, vingança, crescendo, sendo alimentado. E Davi, muito ocupado com a coroa. Absalão vai até o pai, pede para deixar Amnon ir para uma festa. Davi acha estranho. Pode levar, vai, leva seus irmãos também, leva todo mundo. Absalão já tinha planos, como eu te disse. Absalão já estava determinado. Absalão viu que nada aconteceu, então eu vou fazer justiça, eu vou resolver. Já que meu pai não resolve o problema, eu vou resolver. Davi mais uma vez viu que tinha algo errado, não se posiciona, não protege, não limita, não intervém, não diz não, não bate na mesa, não acaba com a festa. Estava tão ocupado que não percebe que as coisas estão fora do eixo, que existe um trabalhar maligno. Você não pode estar tão ocupado a ponto de não perceber que algumas coisas podem estar fora do eixo na sua casa. Você não pode fingir que não vê algumas coisas que estão fora do eixo na sua casa. Davi está tão ocupado a ponto de não perceber o que está fora do eixo. Sabe o que eu aprendo? Gigantes não somem com o tempo, eles crescem, meu amigo. Problemas não somem com o tempo, eles crescem. Problemas não resolvidos podem virar prisões emocionais. O que você não confronta hoje pode ser aquilo que vai te enfrentar amanhã. Absalão mata o seu irmão, trama e mata. Após matar, seu irmão foge, fica 3 anos na casa do seu avô, Tamai, em outra cidade. Sabe o que acontece? Davi não vai vê-lo. Davi não manda chamá-lo. Davi não mexe com a coisa. Chora a morte do outro, mas deixa como está. Não fala com ele. E mais uma vez Davi não faz nada. Davi não conseguia tirar a sua coroa. Não percebia que Absalão, Amnon, Tamar e os outros filhos não queriam um rei. Teus filhos não querem um pastor, eles não querem um empresário, eles não querem um homem bem sucedido. Teus filhos não querem dinheiro, eles querem você. Querem um pai. E Davi não conseguia ser um pai. Após 3 anos, Davi manda Joabe. Joabe insiste. Joabe vai buscar Absalão. 3 anos. Ele é autorizado. Vem morar de volta em Jerusalém. Mas Davi não vai até ele. Autoriza ele morar em Jerusalém. Pode voltar para a cidade. Davi não vai até ele, não o chama, não conversa, não confronta, não resolve, não tem o tempo. Quando você vai buscar o histórico de Davi, porque você pode ter coisas dentro de você que você sabe que não tem. Busca o histórico de Davi. Seus irmãos estão sentados na mesa. O seu pai recebe o profeta. O profeta vem ver os filhos de Jessé. Ele mostra a todo mundo, só não mostra. Ele tinha um problema de paternidade. Ele tinha um problema mal curado. Ele não sabia resolver problemas, porque ele tinha um problema. Ele não passou pela cura do coração. Se passam, autoriza, vem morar em Jerusalém. Mas Davi não recebe, não chama, não conversa, não faz nada, não toma uma atitude, nem liga para. Passam-se mais 2 anos em Jerusalém, ou seja, são 7 anos de uma história que não se resolve.
mata o irmão estupra a irmã, 2 anos depois ele mata o irmão, foge, fica 3 anos fora, volta mais 2 anos, 7 anos, nada. 7 anos de uma história que não se resolve, não se confronta, não se esclarece, não se perdoa. Absalão não aguenta mais, o rapaz está à beira de uma explosão. Chama Joabe e diz: que meu pai me mate, cara, me enforque, mas que me veja, que veja o meu rosto, que me receba. O garoto está clamando por um pai. Davi o recebe no palácio, dá um beijo e o manda embora. Davi acha que 7 anos de amargura se resolve com um beijo, com um cafezinho, com um passeiozinho. Quem sabe nessa hora, se houvesse um conserto, se Davi falasse: chama Tamar, vamos chorar junto aqui, vamos consertar isso, vamos confrontar, vamos botar na mesa, vamos espremer o nosso pus, vamos resolver nossos problemas, vamos confrontar aqui, vamos confrontar isso. Se ele faz isso, talvez as coisas poderiam ser diferentes, mas Absalão sai dali completamente dominado pela orfandade. Ele sai, ele vem na esperança de um abraço do pai, ele vem na esperança de encontrar o pai, e ele sai dali se sentindo órfão com o pai vivo. Tem gente que se sente órfão com o pai vivo, porque o pai não compreende e não faz o que deveria fazer, porque o pai dele também não fez com ele. Absalão se volta contra Davi, o mal nascendo do mar. Absalão vai para a entrada da cidade e começa a arrebentar o coração, a arrebatar o coração das pessoas. Começa a juntar consigo e monta a sua rebelião. Absalão pensa assim: ele não sabe ser pai, como é que ele vai ser rei? Ele não cuida de mim, como é que ele vai cuidar de um reino? Eu vou ser melhor do que ele. Esse cara não pode ficar no trono. É tomado por uma vingança, nasce em seu coração, e nós vemos um plano demoníaco por trás disso tudo. Começa a juntar homens para montar sua rebelião. Absalão começa a tomar a cidade. Os homens começam a se juntar. Davi foge com alguns de seus homens, com o seu exército, aqueles que estavam junto com ele. Absalão continua com a mania de receber maus conselhos. Aitofel, que era conselheiro do rei, avô de Betseba, fica para aconselhar Absalão. Alguém que já nutria mágoas a respeito de Davi, mágoas ocultas. Cuidado, às vezes tem pessoas que estão perto da gente, só guardando o momento, pá, de dar um pote. Mágoas guardadas. Absalão continua com a mania de receber maus conselhos, porque a orfandade embaça a tua visão. O sentimento de orfandade te faz ouvir qualquer um. Você perde a noção de destino, a noção de direção. Não se vai para onde se deve, se vai para onde te dirigem. Orfandade causa perda de identidade. Identidade vem de idem, de igual, de ser referência, de parecer com. Se você não tem o idem, se você não tem o seu pai para ser uma referência, você perde. Porque você vai numa boca de fumo, e tantas crianças, tantos jovens, o traficante é o herói, porque tomou o lugar do pai, porque ele não tinha pai. Então aquele cara que deu um pouquinho de coisa para ele, uma vida. O sentimento de orfandade causa um buraco na identidade que pode acabar sendo preenchido por quem não deveria. Absalão chama para seu conselheiro Aitofel, avô de Betseba, outro ferido. Ele dá o conselho para Absalão: pega as mulheres do seu pai, tenha relação com elas à vista, manda só uma tendinha, vai entrando com uma atrás da outra, para todo mundo ver o que você está fazendo com as mulheres do seu pai. Ele já está agindo sem nenhum discernimento, sem saber para onde está indo e o que realmente está fazendo, totalmente dominado pela orfandade. Cuidado
de quem você recebe conselhos. O que significava receber os conselhos de Aitofel? Significava receber os conselhos de alguém amargurado, alguém que carregava rancor, alguém que está pronto a se migar e não enxergar o que pode ser melhor. Cuidado de quem você vai buscar conselhos. Existem pessoas que não querem nos aconselhar, elas querem simplesmente executar os seus planos através daquilo que dizem a nós. Elas querem te guiar para fazer o que elas querem fazer. Por isso a importância de você ter discernimento. Busque a Deus, porque a presença de Deus em você vai te trazer discernimento. Mulheres muitas vezes têm um sexto sentido mais apurado que homens. Elas podem dizer: cuidado, hein, não presta. Aí o malandro fala: faladeira pra caramba, cara, gente boa, pô. Lá na frente o que vai acontecer? Não presta. Te avisei. Porque muitas vezes parece que elas conseguem enxergar algo que não estamos enxergando. Busque discernimento. A importância de se ter discernimento, uma comunhão plena com o Espírito Santo. Absalão recebe cada vez mais conselhos ruins e por fim a batalha trava entre os seus homens e os homens de Davi, inevitável, seus soldados. Absalão perde, é morto. Davi chora. Davi chora. Chora a morte de Absalão. Davi chora pelo que fez, Davi chora pelo que não fez, mas agora é tarde demais. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e como isso pode acontecer com ele? Davi era um homem que se quebrantava diante de Deus. Era. Davi era um homem que sabia os caminhos da adoração. Era. Mas ele não conseguiu transformar essa capacidade de se relacionar com Deus em uma capacidade de se relacionar com suas famílias, com a sua família e com seus filhos. Era um adorador, era alguém que sabia o caminho. Ele sabia caminhar nos terrenos espirituais. Mas ele não conseguiu transformar a sua espiritualidade em maturidade para se relacionar com a sua família, com seus filhos. Davi sabe se chegar a Deus, sabe orar, sabe compor salmos maravilhosos de adoração a Deus, sabe o caminho do mundo espiritual e sabe andar no campo espiritual, porém não consegue se relacionar com seus filhos. Davi é alguém que acha o caminho do coração de Deus e não acha o caminho do coração do seu filho Absalão, do seu filho Aminon e da sua filha Tamar. Não seja alguém que é bom em um monte de coisa, mas não é bom em achar o caminho do coração do teu filho, da tua mulher, do teu marido, da tua família. Davi é bom. Ele encontra o caminho do coração de Deus. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Mas não encontra o caminho do coração de Absalão. Ele não acha a porta. Ele derruba gigantes, mas não encontra o caminho do coração do seu filho. Malaquias 4:6 vai dizer: ele fará com que, levante a sua mão por favor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu quero profetizar sobre a sua vida que os seus corações se voltarão ao coração dos seus filhos, o coração dos filhos se voltarão ao coração dos pais, das mães aos filhos, das mães às filhas, dos pais às filhas, dos pais às mulheres, das mulheres, que os corações das casas vão se encontrar para a glória de Deus. Dentro de uma casa, dentro de uma família, é fundamental que isso aconteça com o pai, com a mãe, com o filho, com filhas. Isso vai trazer proteção, vai manter a saúde da família. Se uma tragédia dessa acontece na casa do homem segundo o coração de Deus, porque eu e você não devemos guardar bem guardada a nossa casa, porque não devemos cuidar, porque não devemos olhar para dentro. O pai precisa achar o coração do filho, o filho precisa achar o coração do pai. O pai precisa saber o que fazer e o filho precisa saber o
que não fazer. Davi errou em ser omisso. Absalão errou em se deixar levar pelo mal. Ambos erraram. Filhos podem trilhar um caminho de paz e de vida, mesmo que não tenham tido bons pais. Podem. Davi erra, Absalão também erra. Não deixe a sua dor ditar os seus próximos passos. Não deixe a sua dor planejar o seu destino, o seu futuro. Não deixe a tua dor te empurrar para lugares que você não quer ir. Filhos podem escolher ser diferentes e melhores do que seus pais. Nós podemos trilhar e escolher os nossos próprios caminhos. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história da sua família. Por isso Jesus nos mostra o caminho para a redenção e a cura para a falta de paternidade. Em Mateus 6, quando ele diz: vocês quando orarem, orem assim: Pai Nosso. Jesus inaugura a era Pai, era Senhor, Deus Altíssimo, soberano, magnânimo, magnífico, vossa santidade, era tudo. É Elohim, é Shammah, é Sabaoth, é Jeová, é isso. Jesus vem: ei, Pai! Quando orarem, fala para Ele Pai, Ele é teu Pai. Quando orarem, ore assim: Pai Nosso que estás no céu. Tu estás no céu, mas é meu Pai. Você tem um Pai, você tem um Deus olhando por você. Ainda que teu pai não esteja presente, ainda que você tenha perdido ser teu pai, você tem um Pai. Ele é teu Pai. Jesus nos mostra alguém a quem podemos chamar de Pai. Podemos receber direção, proteção, salvação. Isaías 49:15 vai dizer: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de você. Tem um Pai olhando por você. Tem um Deus zelando por você. Ainda que você tenha sofrido tantas coisas, tem um Pai presente. Ele é Emanuel, Ele é um Deus conosco. Está pronto para falar, está pronto para te curar, está pronto para te abraçar. Aprendo algumas coisas com Davi e Absalão nessa história. Davi transfere responsabilidades intransferíveis. Transfere para os filhos o dever de acalmar o coração de Absalão. Vai vocês lá nessa festinha dele, vê se ele acalma. Vai lá, faz o churrasquinho com ele. Transfere para os filhos o dever de acalmar o coração de Absalão. Transfere para Joabe a responsabilidade de ir até Absalão. Vai lá, traz ele de volta. Transfere para o sogro a responsabilidade de tratar o coração do seu filho. E ele se dá mal, porque o sogro enche o coração de Absalão. Não transfira a sua responsabilidade de ser pai, de ser filho, de ser mãe, de ser irmão, de ser irmã, de ser amigo, de ser cristão, de ser filho de Deus, de ser patrão, de ser um servo de Deus. Não transfira a sua responsabilidade. Davi encarava gigantes e não sabia lidar com questões familiares. Era um valente. Eu imagino Davi botando a sua armadura, montando o seu cavalo para sair com o seu exército. E os seus 50 filhos cheios de problemas, de tudo quanto foi jeito. Não viu o mal em Aminon, não encarou. Vem cá, o que está acontecendo contigo? Olha aqui no meu olho, cara. Está falando umas palavras estranhas. Está andando diferente. O que está acontecendo, rapaz? Chegou aqui uma notícia que você estava vacilando. O que está acontecendo? Que parada é essa? Não viu a tristeza em Tamar, não a amou. Deixou Absalão consolar a menina, era filha dele. Não transfira as suas responsabilidades.
não viu o ódio em Absalão, não parou Absalão, não entrou na frente do seu filho, não falou: não, tu não vai fazer isso, não. Davi não se posiciona no lugar correto dentro da sua casa. Se é pai, seja pai. Se é para ser mãe, seja mãe. Se é para ser filho, seja filho. Se é para ser filha, seja filha. Mas não transfira as suas responsabilidades. Absalão tem uma filha e coloca nela o nome de Tamar. Depois disso tudo, ele tem uma filha. Vou colocar o nome da minha filha Tamar. Sabe por quê? Porque os filhos, quando não conseguem falar com os pais, eles emitem sinais. O problema é quando os pais não conseguem identificar quando os filhos estão falando por códigos. Ele posta uma coisa para a internet, mas não é para a internet, é para chamar a atenção do pai. Porque o que ele quer é que o pai chame a atenção dele. Mas o pai é tão desligado. Ele leva alguém dentro de casa que o pai não gosta, que é para o pai chamar a atenção, mas o pai é tão desligado. Os filhos emitem sinais e os pais, e às vezes os pais ficam constrangidos. Como é que eu vou fazer isso? Pô, sabe por quê? Como é que você vai fazer isso, rapaz? Teu filho, depois o problema vai ser teu. Aprende a fazer, procure quem faça, procure alguém que te ensine. Absalão está mandando uma mensagem para o seu pai: minha filha nasceu. Sabe qual é o nome dela? Tamar. Sabe por quê? A minha Tamar eu vou cuidar, a tua você não cuida. Ele está emitindo sinais de fumaça. Vem cá ver a minha Tamar. Absalão quer consertar as coisas do seu jeito e não do jeito certo. Absalão não se livra do sofrimento. Ambos erraram. Por que ambos erraram? Porque ambos conheciam a Deus. Davi não procura em Deus a cura. Absalão não se joga aos pés do Senhor, o seu Deus. Nenhum dos dois vai para o templo falar para o sacerdote: bota a mão na minha cabeça aqui, sacerdote, joga óleo em mim, me ajuda, sacerdote, meu coração, ora a Deus, sacerdote. Nenhum eu vou oferecer um sacrifício. Ambos conheciam a Deus e não chamam Deus para os problemas. Aprenda a chamar Deus para as suas batalhas. Ambos erraram, pois ambos sabiam que existia alguém que poderia trazer paz a esses. Ambos têm à sua frente situações nitidamente malignas e erradas, e ambos continuam ignorando a razão, ignorando o que é certo, ignoram Deus, ignoram princípios básicos de família. Ambos ignoram as consequências. Algumas coisas podem acontecer na nossa vida, que a nossa falta de tato com algumas coisas, podemos até ignorar Deus, mas como é que eu vou lidar com isso? Aí você vai deixando para amanhã, e você vai deixando para amanhã. Como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou conversar isso? E você vai deixando para amanhã. Não pense que somente o tempo vai curar, sarar as feridas, as amarguras do seu coração, meu amigo, porque não vai. Não ignore as consequências de rancor, de mágoa, de decepção, de ódio e feridas emocionais abertas dentro do seu. Não ignore as consequências. Não deixe essas coisas morarem e crescerem dentro de você. Arranque o mal pela raiz. Não dê tempo para o mal crescer na sua casa. Confronte, enfrente, sente, desagrade quem tiver que desagradar, mas alinha céu e terra na tua casa. Gigantes não somem, gigantes crescem, meu amigo. Problemas não somem quando se joga para trás do tapete, para baixo do tapete, quando se ignora. Quando você levanta, tem mais bactéria, tem mofo, já juntou mais um monte de coisa. Não
deixe essas coisas morarem e crescerem dentro de você. Não arranque o mal pela raiz e tudo seja curado hoje. O louvor pode subir. Hoje é um dia para abrir coração. Hoje é um dia para falar: Deus me sara. Hoje é um dia de cura para algumas pessoas, ou o início da cura do teu coração. Hoje é um dia para Deus começar uma obra dentro de você. Hoje é um dia para Deus, para você deixar: Deus, eu vou abrir os porões e o Senhor pode mexer, o Senhor pode tratar. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Hoje é um dia para você abrir o coração e falar: Senhor, o Senhor tocou em algumas áreas, o Senhor pode sarar, o Senhor pode mexer. Eu quero viver as tuas promessas e os teus propósitos. Se algumas coisas podem estar atrapalhando e impedindo o meu coração, Pai, trata, Senhor, cura, Senhor. A orfandade e a falta de um pai pode gerar algumas coisas na vida de uma pessoa. A orfandade e a falta de um pai pode gerar algumas coisas na vida de uma pessoa. Pode gerar falta de direção. Pessoas que cresceram com esse buraco, sem a presença de um pai, ou sem um pai presente, sem um pai eficaz. Porque podemos ter um pai muitas vezes, e podemos ter a figura de um pai, ou podemos ter um pai que é uma figura, e podemos não ter um pai presente, corajoso, um pai peitudo. A orfandade pode proporcionar falta de direção. A pessoa fica sem noção de destino, não sabe com que deve parecer. Vai tocar blues? Aleluia. A falta de direção. A pessoa fica sem noção de destino, sem noção de identidade. Não sabe com quem vai parecer, não tem uma referência. Ela não tem uma referência, vai olhar para quem? A falta de um pai faz com que pessoas se sintam deslocadas e tenham dificuldade de aceitação. Falta de um pai faz com que as pessoas se sintam deslocadas. Ela chega no lugar, senta lá no fundo, lá atrás, deslocada, dificuldade de aceitação. Pô, sei lá, você me deixou de lado. Você me deixa de lado. Não, nem vou chegar muito, porque eu sempre sobro mesmo. O futebol, eu sempre fico na reserva. Eu sei que eles não vão me chamar mesmo. Eu sei que eles não vão me deixar aqui. Eu sei que eles não vão me chamar. Sempre acham que o grupo e as pessoas não aceitam e o rejeitam. Gera carência emocional. A falta de paternidade gera carência emocional na vida de algumas pessoas. Sempre precisa de um elogio, movidas a elogio. Rapaz, arrebentou, hein? Top, muito bom. Se não elogiou, caramba, ninguém falou nada. Dei o meu máximo, dei o meu melhor, pô. Fui lá, servi, fiz massa, emacei a igreja, fui lá, pô, não falaram nem, rapaz, ninguém falou nada, nem a mensagem do pastor. Esses dias eu mandei a mensagem para mandei a mensagem, ele falou assim: caramba, queimei a língua, falei que o pastor me esqueceu, eu acabei de falar. Sempre precisa de um aplauso. Falta de paternidade gera carência emocional. Tu me ama? Me ama? Tu não disse que me ama. Um mês que tu não disse que me ama. Um mês que você não dá um abraço. Não me dá um abraço. Mas você me ama mesmo? Sei. Você ama muito ou ama pouco? Um tantão, um pequenininho ou um montão que você ama? Fala. Não disse que me ama. Não falou para mim que me ama.
A falta de paternidade faz com que pessoas enxerguem a vida a partir da escassez. Sempre vê o pior. Não vai dar certo. Sempre vê o que nunca tem. Olha para o que não conquistou, esquece de olhar para o que já tem. Vem a vida com pessimismo e como se achasse que não vão prosperar, não receberam riquezas, e Deus não vai fazer isso. É sempre um olhar negativo, e parece que elas não merecem a prosperidade. Comigo não acontece, cara. Para mim tudo é mais difícil, cara. Para mim, parece que eu sempre tenho que lutar mais que os outros. Para mim é sempre pior, cara. Deus, por que para mim é assim? Sabe por quê? Porque quem tinha que fazer não fez. Quem tinha que prover não proveu. Deixou faltar alguma coisa, ficou esse buraco. Não me deu porque eu não mereço. Não me deu porque eu não tenho direito. Eu não vou receber. Se Ele não me deu, porque a vida vai me dar. Se Ele não fez, porque alguém vai fazer. A falta de paternidade faz com que pessoas sempre se sintam sozinhas. Ela pode estar no meio aqui de centenas, está no meio de uma multidão, mas ela se sente só. Ela está dentro de uma família, mas ela se sente só. São tomadas por um sentimento de solidão, de abandono, que parece que nunca sai de dentro do peito do seu coração. Ela casa, mas se sente só. Ela tem filhos, mas se sente só. Eu não sei explicar. Eu me sinto sozinha às vezes. Parece que ninguém dá atenção a ela. Parece que ela não tem, é um buraco. A falta de paternidade. São reflexos. Hoje é um dia para você ser livre. Feche os teus olhos e comece a orar. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, cura meu coração. Comece a falar: Senhor, eu nasci para as bênçãos, eu nasci para a tua glória, eu nasci para viver as tuas promessas. Senhor, cura meu coração, seja lá do que for, restaura minha alma, restaura minha vida. Eu nasci para as tuas bênçãos, para as tuas promessas. Você nasceu para viver os propósitos de Deus. Você nasceu para viver as maravilhas de Deus. Você nasceu para viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Hoje é um dia para ser curado. Deus precisa da sua cura. Ah, pastor, Deus precisa de você ser curado para Ele poder executar a obra que Ele tem na sua vida. Algumas coisas não estão acontecendo porque você não está pronto, porque você não está sarado, porque você não está curado, porque você não está são. Deus deseja fazer algumas coisas especiais com você, e vai começar hoje. Hoje é um dia, a partir de hoje tua vida não vai ser mais a mesma. Hoje é um dia de cura, hoje é dia de restauração, hoje é o dia de ser tratado, hoje é um dia de ser restaurado, hoje é um dia de tomar coragem e abrir o coração e falar: Senhor, eu quero perdoar, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, enche meu coração com teu Espírito, Senhor, sara minhas feridas. Hoje é um dia para tomar coragem e enfrentar o que você vem deixando de lado há muito tempo. Você sabe que algumas coisas atormentam a sua alma. Hoje é um dia para dar um basta e falar: eu quero ser curado, eu não vou mais carregar esse peso. Hoje é um dia de ser livre do peso. Hoje é dia de ser livre de coisas que vem prendendo a sua vida. Aonde você estiver, comece a orar no seu lugar. Hoje é um dia de ser livre, hoje é um dia de deixar no altar. Hoje é um dia de deixar no altar algumas coisas. Hoje é um dia de se despir, de deixar a bagagem para trás. Eis que tudo se fez novo.